Semana passada nós tivemos batismo, né? 5 irmãos. Infelizmente hoje não todos vão poder estar conosco. Mas eu gostaria de pedir para quem está aqui, a Miriam e Humberto. Humberto. Se vocês podem, no primeiro banco aqui da frente aqui. Não vai ficar na igreja não. Vai sentar aqui, que eu gostaria de estar falando, pregando e de estar olhando bem para vocês. Tá? Tem o Geiso. Pedi para o irmão Williams ficar lá no computador. Então a Miriam passou pelas águas do batismo. E o Humberto também. Eles vão estar aqui. Falta o Jason, cunhado da Ana Paula, e a mãe. Eles não puderam estar hoje porque o Jason está enfermo. Então está doentinho, então por isso que eles não estão. Nós vamos estar orando por eles também. Amém? Eu quero hoje, junto com a igreja, responder uma pergunta que se faz muito assim que nós nos convertemos, ou que Jesus converte os nossos corações, que é o tema da mensagem essa noite. O tema da mensagem essa noite é como fazer a obra de Deus. Por onde realizar? Por onde começar? Humberto, Miriam e Ana Paula e toda a igreja, a obra de Deus. O que significa fazer a obra de Deus? Infelizmente, muitos têm resumido o fazer a obra de Deus. E alguns pensam que fazer a obra de Deus, irmão Williams vai colocar, é pertencer a uma denominação. Pode colocar o outro também, irmão. Então, se eu for de uma denominação, ou de a igreja tal, eu estou fazendo a obra de Deus. Né? Ou alguns que fazer a obra de Deus, está fazendo a obra, irmão, irmã? Estou. É dar o dízimo. Então, se eu dei o dízimo, eu estou fazendo a obra de Deus. Se eu não dei o dízimo, eu não estou fazendo a obra de Deus. Outros acreditam que fazer a obra de Deus é entregar folhetos na rua. Então vamos pegar a igreja toda e nós vamos sair entregando folheto e nós vamos de casa em casa. E então, se eu estiver em folheto, eu estou fazendo a obra de Deus. Muitos têm pregado isso, né? O que não há nada de errado em entregar. Mas não vamos resumir a isso. Tá? Alguns imaginam que fazer a obra de Deus é ir para um seminário. E o seminário que vai ser colocado aqui é o seminário onde a Jasmin estuda, Palavra da Vida. Então, se você foi para o seminário, você está fazendo a obra de Deus. Agora, se você não foi para o seminário, daí você não está fazendo a obra de Deus. Muitos acreditam que isso é fazer a obra de Deus. Né? E por último, bem, são vários, tá? Eu só estou dando uma geral aqui. Acredito que fazer a obra de Deus é construir mesmo a igreja. Então eu vou construir a igreja e ao construir a igreja, eu estou fazendo a obra de Deus. Outros acreditam que é fazer cantina na igreja. Outros acreditam que é fazer algum bazar na igreja. E se eles estão fazendo alguma dessas coisas, então a obra está indo. Né? E há um grande equívoco, um erro. Porque muitos cristãos não estão olhando mais como as Escrituras nos ensinam a respeito. E estão tentando fazer a obra de Deus ao seu bel, à sua vontade. Na verdade, alguns têm feito a sua obra e não a obra de Deus. Não tem nada a ver com a obra que Deus mandou. Como é trabalhar para Deus e fazer a obra de Deus? Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 15.
Evangelho de João, capítulo 15. Como fazer a obra de Deus? Ana Paula, Miriam e Humberto. João, capítulo 15. Eu verei aqui com os irmãos, com a igreja, que nós crer para fazer a obra de Deus. Gostaria que o irmão Willis colocasse o primeiro ponto ali. E hoje eu vou lendo a Bíblia e nós vamos olhando juntos, tá? Então, do versículo 1 ao versículo 8, nós vamos ver que fazer a obra de Deus é dar muito. A palavra de Deus diz assim: eu sou a videira verdadeira, do versículo 1 ao 8, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e a queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Primeira verdade que nós precisamos crer para fazer a obra de Deus é que fazer a obra de Deus é dar muitos frutos. Quando Jesus ele disse essa palavra, foi numa quinta-feira, pouco antes da sua crucificação. E ele então está preparando os discípulos para aquilo que os discípulos iriam sofrer, oposições, né? E ele então recorre a essa alegoria, a essa imagem. Por quê? Porque fora dos muros de Jerusalém haviam fileiras de vinho que cobriam as colinas, e traz a imagem de uvas cheias do sumo, porque se permanecerdes na videira, a imagem era aquela que eles viam. Mas também havia o agricultor, que vinham tirando os galhos fora desses muros de Jerusalém, aqueles galhos que não servem para nada, e então eles viam aquela imagem do agricultor queimando, e porque perderam a ligação com a videira. O símbolo aqui é simples: Jesus, o Filho, é a videira, a verdadeira, porque Israel havia falhado. O Pai é o agricultor, e os crentes são os ramos. Diz aqui que o passo é o seguinte: os discípulos devem se submeter à poda do Pai, pela palavra. Os discípulos permanecem no Filho, que é a videira. E qual que é o resultado? Frutos e glorificar a Deus Pai. Simples. Simples, Jesus. Que frutos são esses que Jesus estava falando? Quando nós olhamos para o livro de Gálatas, pode colocar, irmão Willis, a imagem. Nós percebemos que em Gálatas 5:22, a palavra de Deus diz assim: o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Antes de nós entrarmos nessa questão de fazer a obra braçal, nós precisamos entender que a obra de Deus é refletir o caráter de Jesus Cristo na nossa vida, as características de Jesus, a humildade de Jesus, ter paz no coração em meio às lutas, mas viver de acordo com Jesus. Porque o que acontece? Quando nós queremos viver o caráter, as obras, essas obras na nossa vida por nós mesmos, será uma grande frustração. O que eu estou dizendo? Eu sei que eu preciso do amor
alegria, da paz, da bondade, da fidelidade, de ser mais manso. Porém, quando eu quero fazer isso do meu jeito, eu não consigo. E eu me frustro. É aí que está a questão. Por isso que não tem como nós queremos ser bonzinho aos olhos do Senhor da nossa maneira. Vai dar errado. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: permaneça em Jesus, permaneça na videira. Deixa Deus ir podando, trabalhando no nosso interior. E então você dará muito fruto. O fruto começa não externamente, o fruto começa no coração. Um certo homem, ele disse assim: o fruto é a prova da raiz. Então, sem mim nada podeis fazer. Não pense que nós seremos mais mansos, mais humildes por nós mesmos. Agora eu vou ter domínio próprio aqui, agora eu não brigo mais. Por nós mesmos, nós vamos brigar. Nós temos que aprender com Jesus. E isso dá muito fruto. Então o fruto começa no coração. Isso é verdade que nós precisamos de acreditar. Isso é fazer a obra de Deus. É antes de entregar folheto. É antes de fazer a construção. É antes de dar o dízimo. É a obra do coração. As outras coisas elas vão acontecendo no tempo da maneira de Deus. Não precisa instituição nenhuma impor sobre nós. Ok? Segundo ponto. Vamos olhar aqui. Ter o amor como prioridade. Do versículo 9 ao versículo 17. Como o Pai me amou, nem eu vos amei. Permanecei no amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolheste, pelo contrário, eu escolhi vós outros e vos designei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome eu vou-lo conceda. E isso vos mando, que ameis uns aos outros. A explicação aqui é ter amor como prioridade. O Pai ama o Filho. Versículo 9, versículo 10. O Filho Jesus ama o crente. E os crentes amam outros crentes. Deu para a gente entender? É essa a explicação que ele está fazendo. E a prova desse amor de Jesus por nós, qual é? Ele diz aqui no versículo 13, ele vai dar a sua vida por nós. Amém? As promessas, quando nós amamos uns aos outros. A promessa, versículo 11, é alegria completa. E frutos eternos. E mais ainda, orações respondidas. Olha que interessante. Quando nós temos o amor como prioridade, nós temos alegria completa. Nós produzimos frutos para a eternidade. E nós temos orações respondidas. Conta-se a história de um senhor de bastante idade. Ele chegou a um consultório médico. E aí pode colocar a imagem, irmão Williams. Um senhor de bastante idade, ele chegou a um consultório médico para fazer um curativo em sua mão. Um corte profundo.
Muito apressado, ele pediu urgência no atendimento, pois ele tinha um compromisso, né? Aí o médico que atendia ficou curioso, falou assim: que compromisso será que esse idoso tem para ser tão urgente? Aí o simpático velhinho lhe disse que todas as manhãs ele ia visitar sua esposa, que estava em um tratamento numa clínica. Ela estava com mal de Alzheimer e em fase muito avançada. E o médico, preocupado com o atraso do atendimento, disse: então hoje ela ficará muito preocupada com sua demora. O velhinho respondeu: não, ela já não sabe quem sou eu. Há quase 5 anos ela não me reconhece mais. O médico então questionou: mas então para que tanta pressa em vê-la todas as manhãs se ela não reconhece mais? Daí o velhinho então deu um sorriso e bateu de leve no ombro do médico e respondeu: ela não sabe quem sou eu, mas eu sei muito bem quem é ela. Aí o médico teve que conter as lágrimas, porque ele viu que o verdadeiro amor ele não se resume ao físico e nem ao romantismo. Quando nós olhamos a respeito de amor, Humberto, Miriam e Ana Paula, o nosso padrão de amor não é o da novela das 7, das 8, das 9, das 10, seja qual for. O nosso padrão de amor não está na revista Caras. O nosso padrão de amor não é nada do que o mundo nos ensina. Nós, como os discípulos de Cristo, nós não vamos ser reconhecidos por Deus pela roupa que a gente usa, se é terno, se é saia, se é bermuda. Nós não vamos ser reconhecidos por Jesus se é pelo carro. Nós não seremos reconhecidos como os discípulos se nós pertencemos à Igreja Cristã Evangélica do Brasil, à Batista, Presbiteriana, Assembleia, seja ela qual for, não é isso. Nós não vamos ser reconhecidos por Jesus se é pela camiseta que nós escutamos, se nós temos a marca da promessa ou não temos a marca da promessa. Nós não seremos reconhecidos por Jesus se nós convidamos pessoas para a igreja ou se nós não convidamos. Nós seremos reconhecidos por Jesus pelo amor que nós temos para com as pessoas. Isto é fazer a obra de Deus, é amar o próximo. Jesus, no próprio capítulo 15, versículo 35, Jesus ele disse assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Isto é fazer a obra de Deus. Tem uma terceira verdade que nós precisamos de acreditar. A primeira é dar muito fruto. Que parte da onde? Do coração. A outra, ele é específica, um fruto, deu para perceber? Que é o amor. E o terceiro, versículo 18 ao versículo 24, Jesus ele diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhe houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teria. Mas agora não somente tem eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Verdade, que é fazer a obra de Deus. É sofrer pelo Evangelho. Os fatos aqui, a explicação do texto diz que todos os cristãos serão odiados porque Cristo foi odiado. Nenhum servo é maior que seu Senhor. O motivo deste ódio para com Jesus era a pregação destemida de Jesus contra o pecado, não contra os pecadores. Isso já havia, o que aconteceu aqui já havia predito em Salmo, no Salmo 35, versículo 19.
Hoje, falar de sofrimento em um ambiente de igreja, onde se fala de bênção, está fora de moda. Nós precisamos entender que é sofrer por Cristo e não sofrer por mim. Há muitos cristãos chatos, não por causa de Cristo, são chatos porque são pessoas chatas, porque não sabem lidar com o outro. E a hora que eles recebem uma advertência, você é chato. Tem nada a ver com o cristianismo, porque não sabe se relacionar. A perseguição que nós estamos falando aqui, que Jesus está falando, não é a perseguição da chatice ou a perseguição nesse sentido. Jesus ele está dizendo que todo cristão que se põe a favor de Cristo, há possibilidade de perseguição. Declarar a sua contra o pecado pode lhe custar caro. E eu posso citar aqui vários exemplos. Um deles hoje é não pode se falar em homossexualismo. Não pode se falar que a prática do homossexualismo é pecado. Pastor, pode ser preso. Pastor, nós temos que aceitar todo mundo. Eu não estou dizendo das pessoas, eu estou dizendo da prática que a Bíblia condena. E tantas outras. E ao declarar a sua crença, você pode ser taxado como um antiquadro. Está fora de moda. Agora, quero lhe dizer, sofram pelo Evangelho. Porque não vai ser maior que o sofrimento do nosso neto, como diz aqui. Sofram por Jesus. Isto faz parte do Evangelho. Não escondam a sua crença. Não é condenar as pessoas, é declarar em quem crê. Isto é fazer a obra de Deus. Quero passar um videozinho, irmãos. O irmão Williams está aí carregando a cruz. É 2 minutinhos. Gostaria que os irmãos atentassem bem esse vídeo. Pode ir. Deu certo, der. Não sei se vocês já viram esse videozinho. É 2 minutinhos. Pode aumentar um pouquinho. Pode colocar de novo, irmão Elias. É que hoje eu peguei um pouquinho, irmão Elias. Deus, é muito pesado, vou cortar um pouco. Senhor, vou cortar mais um pouco e assim ficará mais fácil de carregar. Muito obrigado, meu Senhor. Utilize suas cruzes como ponte para cruzar. Deus nos dá a carga que podemos carregar. Não questione, pois no final do caminho
entenderás que foi o melhor que Deus decidiu para você. Não queira cortar a cruz. Ana Paula, Miriam e Humberto. Irmãos, não queiram cortar a cruz. Não queiram. E a cruz aqui eu não estou falando que é o marido, o tio, a avó, o vizinho. Não estou falando isso, não. Não queiram ficar sem omitir a sua crença. Ah não, aqui dá para dar uma cortadinha, um alivio aqui. Não façam isso. Sabe por quê? Porque no final de tudo, um certo homem lhe disse assim: Deus não vai inspecioná-lo em busca de medalhas, diplomas ou graduações, mas procurará cicatrizes. É muito bom, estude mesmo, corra atrás, mas Deus não vai ficar olhando para o seu diploma no final das contas. Deus vai olhar para a marca de Cristo na sua vida. E é isso que vai valer. E é isso que nos ajuda a vencer as lutas do dia a dia. A hora que tem algo mais difícil, foi no sofrimento que foi feito. Sofram pelo Evangelho. Sofram pelo Evangelho. Em umas pregações de bênção aí eu estou falando para vocês sofrerem. Sofram. Não tem prazer maior do que sofrer por Jesus. Sofrer em viver o Evangelho. O Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Quero concluir. Como fazer a obra de Deus? Versículo 25 e versículo 26 e 27. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, ele dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Devemos testemunhar Jesus, através de frutos, através do amor e através do sofrimento pelo Evangelho. Lembram o começo dessa pregação? Não resuma a obra de Deus a uma atitude. Vamos olhar para o Evangelho. Quero encerrar com uma ilustração que diz que há muitos anos, alguns garimpeiros, sabe quem trabalha no garimpo? Foi garimpar à procura de ouro, quando um deles encontrou um veio muito rico, um depósito mineral. E eles trabalhando ali sempre, os homens depressa conseguiram uma boa quantidade do precioso metal. No entanto, onde que eles estavam era muito longe e a provisão dele, aquilo que eles precisavam comer, começaram a acabar. E eles precisavam ir até a cidade para buscar mantimento. E eles falaram assim, nós vamos para a cidade, mas nós não vamos contar nada para ninguém. Né? E assim o fizeram. Mas quando eles foram para a cidade, quando eles estavam retornando para o garimpo, um grupo de homens se ajuntou e falou assim, nós queremos ir com vocês, seguir. Aí eles perguntaram, por que vocês querem ir conosco? Eles não sabiam de nada. Daí ele disse assim, porque vocês encontraram ouro. Quem lhe contou isso? Ele falou, ninguém. Olha a cara de vocês. Que possa ser assim com vocês. A hora que as pessoas olhar, é Jesus que mora aí dentro. Quem falou? Ninguém. Olha a cara de vocês. Olha o fruto de vocês. Olha o amor de vocês pelos outros. É a cara de vocês que estão falando isso. Não precisa pregar na praça. É a cara de vocês que estão falando isso. Que possa ser assim com vocês. Meus irmãos, isto é fazer a obra de Deus. Leiam sempre o Evangelho de João, capítulo 15, e que Deus os abençoe. Amém.
A nossa referência para entender e fazer a obra de Deus é e sempre será Jesus. Tá bom? Não é modelos de igreja, não é metodologia, não é invenções, não é nada disso. Agora tem uma nova invenção da igreja lá que faz isso. Não corra atrás disso. Não corra atrás disso. Jesus é a nossa referência. Pronto. Que Deus nos abençoe. Amém?